pessoal, vamos esperar um pouquinho. Hoje eu vou fazer uma entrevista junto com uma amiga nossa que pediu a nossa participação em um bate-papo sobre tratamento de transtornos comportamentais durante a quarentena. Todas as nossas participações, quando somos convidados por uma empresa, é sem conflito de interesses, é feito a partir da base da amizade sobre todas as coisas, para dar espaço para discutir os assuntos que sejam mais importantes dentro da área da saúde. E em um momento em onde estamos obrigados também a ficar em casa, sem desenvolver trabalho habitual nosso. Olá, doutor Efraim. Você está bem? Como anda essa vida? Estou bem, e você? Boa noite a todos. Eu estava aí só enrolando até você entrar no ar e poder falar desse momento tão dramático que estamos passando. Demais, né, doutor? Faz tempo que eu não vejo, né, com essa quarentena, mais tempo ainda. Mas algumas vezes tenho dado uma fugida, pelo menos para dar uma arejada à cabeça. Dizer, uma semana está bom, 2 semanas está bom, 3 semanas começa a estar bom, na quarta semana já não está tão bom e assim vai. Então, já começa a ficar cansativo, né? Aí está tudo bem. Está dando para aguentar. Acho que no fundo eu estava precisando de uma parada como essa para dar uma recalibrada minhas baterias. Senti que... o doutor nunca para, né? Nunca. Então, foi bom. Mas eu acho que se tudo der certo, dia 11 de maio devemos estar voltando aí. Tomara que sim. Progressivamente. Eu acho que em junho já vamos estar trabalhando normalmente. Até o Dória provavelmente está sendo pressionado de todo lado para começar a abrir. Com certeza. Mas o problema é que o número de mortes está sendo todavía importante para um país como o nosso, que tem fortes limitações na área de saúde e demais. Eu acho que vamos ter que tomar muito cuidado a forma como vamos a voltar a trabalhar. Então, sim, eu acredito que voltemos sim, agora em maio, né, mas com muitas restrições, né? Muitas. Vai ter que ser. Mas isso podia ter sido feito já desde o princípio, como, por exemplo, um distanciamento social e não um isolamento social. Nós somos um país preparado para isso. E talvez o uso obrigatório de máscaras. O problema é que ao princípio se falava para todo mundo só usa máscara quem está contaminado. E tinha tanta gente que estava contaminada depois do carnaval que nem sabia se estava ou não estava contaminado. Exatamente. Se tivéssemos usado antes as máscaras, não estaríamos nesse número de mortos. Sim, provavelmente eu acredito estaríamos com o vírus passeando aí, mas a taxa de mortalidade provavelmente seria igual que se estivéssemos isolados. Então, eu acho que vamos a voltar com distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, os cuidados que se vai ter que fazer, mas tem muita gente que está contaminada e não sabe. E não sabe. Está totalmente assintomático, mas está distribuindo o vírus adoidado aí. Sim. Se tivéssemos testes para todo mundo, né, seria mais fácil isolar uma área, né, liberar a outra. Mas imagina assim, nem os americanos têm testes para todo mundo. Que eles têm imagina o Brasil, né? Nem os chineses tinham para todo mundo. Imagina se vai ter aqui. Mas tem muita coisa escondida nesta história do coronavírus que a gente vai descobrir uma vez que isto passe. A gente vai saber mais detalhes, mas acho que nunca vamos a saber a verdade verdadeira. Onde nasceu, qual foi o morcego que trouxe, se era um morcego humano, se era um morcego... se foi colocado, se foi inventado, se foi feito para fazer um reordenamento mundial. Alguma hora a gente vai terminar. Alguma explicação a gente vai ter que descobrir, né? Alguma coisa. Epidemias nunca tivemos explicação. Nem da influenza, nem do SARS, nem do Ebola. Nunca tivemos. Nem do próprio AIDS tivemos uma explicação adequada. E isso que existem muitas teorias conspiratórias no meio do caminho. Porque se eventualmente tem um fator conspirador, o grupo é muito forte e ele sabe como administrar. E agora utilizou muito a imprensa. A imprensa criou um estado de terror. Parecia tudo montado para fiquem em casa, estão morrendo, não vai aguentar o sistema de saúde. E, ironicamente, apesar de ser trazido por uma classe social mais
economicamente mais beneficiadas, porque são as que viajam e trazem o vírus no meio do caminho. Sim. Mas, lamentavelmente, igual que nos Estados Unidos, as classes menos favorecidas são as que mais têm vindo a óbito. Com certeza. Ou demoram em fazer o diagnóstico, para não ter um acesso tão fácil ao tratamento, etc. Eu sei lá, imagina em áreas nossas onde muitas pessoas vivem em um espaço muito pequeno, uno se contamina. Em 15 pessoas, muitas vezes 10 pessoas aglomeradas, né? Ontem eu vi uma paciente minha que está internada numa casa de repouso por causa de um quadro demencial. Há muito tempo, uma paciente pegou Covid-19 e ela já deu positivo. Mas ela está assintomática, aparentemente. Mas pedi alguns exames atuais para ver se existe algum comprometimento pulmonar, porque muita gente tem um comprometimento pulmonar e nem tem uma ideia de que está tendo isso, né? E o pior é que o pessoal está começando a ficar cansado. Você vê que aumentou muito o trânsito na rua, muito. Demais, demais. As lojas talvez não abriram por medo das multas ou alguma coisa pelo estilo, mas como não tem multa por andar na rua, tem muita gente andando na rua, muito carro e muita gente andando sem máscara. Sem máscara e aglomeradas também, né? Eu vi uma foto, uma amiga me mandou uma foto ao redor de Ibirapuera, do Parque Ibirapuera, mas assim, cheio de gente. E todos aglomerados. Não é que existe um distanciamento entre as pessoas, eram grupos de pessoas, né? Então isso é complicado, porque a disseminação é certa, né? Nesse caso. Um grande problema é que esse bichinho parece que corre muito rápido. Muito. É dizer, a taxa de mortalidade no país está a 6,8%, mas como existe muita subnotificação, muita, então é provável que a taxa de mortalidade não seja muito diferente não acho que chegue a 1% em realidade. Isso é o que quase todo mundo está calculando, que a taxa de mortalidade é menor a 1%, apesar de que a impressão que dá é que no Brasil está sendo muito alto, que seria 6,8%, mas acho que esse não é um número verdadeiro, é um número com alto índice de subnotificação. Você tem notado, vocês estão trabalhando, né? Vocês estão funcionando regularmente? Estamos. Farmácia não pode fechar por ser bem essencial, sim, com as portas abertas, mas com distanciamento. Entra um cliente por vez na loja, né? Nós colocamos uma barreira e toda uma orientação. Tem um colaborador também orientando os pacientes, os clientes que chegam na farmácia, e realmente entra uma pessoa, ela fica a 1 metro do balcão, todos de máscara na farmácia, né, uso obrigatório, muito álcool gel. Mas hoje muito de manipulação funciona à distância, né? Sim, também. O grande movimento hoje da manipulação é normalmente via WhatsApp. Exatamente. Isso facilitou muito a nossa vida, porque há muito tempo esse é 90% do direcionamento de receitas para a farmácia. Então, para a gente não mudou muita coisa, né? Aí funciona o distanciamento social. O WhatsApp é o maior distanciamento social. Exatamente. Já era, né? Antes do Covid. Vocês também devem ter sentido alguma repercussão do isolamento, porque as pessoas não estão indo à consulta, né? A consulta, sentimos bastante. Sim, mas deve ter bastante renovação de receitas. Eu sozinho, neste tempo, já fiz mais de 600 receitas de confinamento, porque não podemos deixar, a maior parte dos nossos pacientes são pacientes crônicos. Sim, que não pode ficar sem medicação, né? Não pode ficar sem medicação, sim. Então, a gente tem tido a necessidade de ter um plantão constante para manter a receita dos pacientes. E além de que alguns pacientes têm começado a mostrar-se um pouco agitados, impacientes, intolerantes, têm aumentado a sensação de depressão, tem aumentado a sensação de angústia e ansiedade. E de pacientes que nunca tiveram episódios, né, de transtorno psicológico, emocional. E para os pacientes que já apresentavam, tem sido bem pior, né? As crises recorrentes. O problema é que você está acostumado eventualmente a ficar na tua casa, mas você sabe que a hora que você quiser, você abre a porta e sai. Vai para um restaurante, vai para um cinema, vai para um teatro. Exatamente. Hoje, a maior parte das pessoas, a única coisa que fazem é mudança de quarto, né? Vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o quarto. No máximo vai para a sacada.
e às vezes têm netos, têm filhos e estão distantes, né? Justamente Sim. porque um grupo é um grupo de risco e outro é um alto grupo transmissor, no caso. Mas o que sí temos visto con muita frecuencia é paciente ligando, indicando de que o quadro, mais que o quadro novo de ansiedade, muitos pacientes com alto nível de ansiedade recidivante e principalmente tivemos a necessidade de aumentar bastante medicação para facilitar a vida dos pacientes e para não ter que precisar, como podemos usar receituário digital hoje. Sim, agora foi liberado, facilita bastante, né? Mas o problema do receituário digital, até onde é possível utilizá-lo em produtos controlados, por exemplo, antidepressivos controlados, etc., precisam ainda uma receita presencial ou também pode ser digital? Eu nem sei. Pode ser digitalizada, pode ser a digital, com assinatura digital. A farmácia, a única coisa diferente é que a farmácia agora tem que imprimir uma cópia, né, uma via, na farmácia mesmo, então isso facilita bastante, né, para o prescritor e para a farmácia também, para o paciente também, porque agiliza muito mais o processo, né, de manipulação, de aviamento da receita, então facilita bastante. Então, eu acho que tudo isso já devia ter acontecido antes até. A questão da assinatura digital. Eles vão voltar para trás depois da pandemia. Eu acho que isso não Será, vai... doutor? Sim, eu não acho que isso vai continuar depois da pandemia. Eu acho que vão voltar, pelo menos o controlado vai voltar a receita em papel. Além de que eu acho que a telemedicina vai ser, se permanecer depois da pandemia. Eu acredito que sim. Ela vai ser útil principalmente para a medicina de grupo. Para você não atender um resfriado na clínica e resolvê-lo à distância. À distância. Mas os pacientes que normalmente são particulares, são pacientes que sempre gostam do presencial. É dizer, como você vai auscultar um paciente na telemedicina, ou em casos simples, doutor, estou com uma dor de cabeça também. Toma uma dipirona e vem para ver qual é a causa da dor de cabeça. Vai que seja um tumor ou qualquer outra coisa pelo estilo. Então, eu acho que a telemedicina é muito mais fácil para você acompanhar pacientes que você já conhece. Sim. Que já tem ele. Que é um acompanhamento, né? Mas e nós somos brasileiros, né? Nós gostamos do contato presencial, do olho no olho. É diferente, né, doutor? Mas em qualquer país do mundo, o paciente gosta do presencial. Gosta da tapinha na costa, de se sentir-se protegido, etc. Aqui existe uma muralha muito grande. Eu acho que a telemedicina vai ser um bom negócio para os preguiçosos que não gostam de ver o paciente na geral. Então, algumas áreas da medicina podem se beneficiar com a telemedicina. Algumas especialidades. E não vou citar quais, por razões óbvias. Mas provavelmente o maior benefício vai ser para quem faz a medicina de grupo. Por causa do volume de pacientes que normalmente são atendidos. E em algumas áreas que você pode diminuir a demanda provocando só por telemedicina. Então, um resfriado, uma lesão dérmica que pode ser visível na imagem, etc. Sim. Mas os outros quadros são muito difíceis que ele termine vingando. Tanto que eu mesmo tenho evitado fazer consulta de primeira vez por telemedicina. Tem pacientes que estão indo para a clínica ou não, doutor? Estão com muito medo? Estamos mantendo a clínica aberta de porta fechada, porque por causa da gravidade de alguns pacientes, optamos por não deixar de dar atendimento. Então, temos alternadamente por semana uma secretaria e uma enfermeira que vai todos os dias das 9 às 14 horas e também temos a necessidade de emitir as receitas. Então, temos de segunda a sexta-feira, temos digamos, mais um plantão. Ainda assim tem tido movimento e em todo este tempo eu só me vi obrigado a ir 2 vezes para atender por situações muito graves. Emergenciais mesmo, que né? preferia hacerlo presencial e não fazê-lo à distância. Porque tem coisas que você tem que conhecer o paciente, você tem que examinar o paciente, coisas que você não vai fazer. Agora, temos resolvido muita coisa assim, de paciente habitual, de paciente comum. Mas é impressionante o número de pacientes que eu tenho visto com Covid dentro de nossos próprios pacientes é muito baixo. Muito baixo. Provavelmente porque muito pouca gente tem feito os exames, mas os poucos exames que eu tenho pedido de pacientes sintomáticos têm dado negativos. Em verdade, tenho tido bastante pacientes,
un par de pacientes de otros países que pidieron socorro, Sim. principalmente colegas que ya fueron alumnos, o para amigos que já foram alunos têm pedido bastante socorro, mas em geral aqui no país, entre nossos pacientes que fizeram o exame, a incidência é muito pequena. Em verdade, diria que até agora tenho só 2 confirmados. Aquela senhora que te falei que está internada no asilo, na casa de repouso, e uma paciente jovem, 30 e poucos anos, mãe que está dando de mamar, e tanto ela como o nenê estão com Covid. Com Covid, sim. Provavelmente pegou em alguma viagem, vou saber com mais detalhes amanhã. Qual é o fitoterápico para a ansiedade mais vendido? Olha, doutor, o que eu vendo muito é a teanina. A teanina, sim, realmente, ela tem uma eficácia muito grande, muito boa, principalmente para pacientes que usam durante o dia, né? Porque ela não causa sonolência, ela não causa sedação. Então, nesses casos, para uso durante o dia, a teanina tem sido muito utilizada. E para quem sofre de insônia, né, principalmente à noite, para o uso à noite, o Actium tem uma saída bem grande. O Lactin eu não tenho muita familiaridade com ele. Eu não gostei porque tem que usar doses muito altas, principalmente para com melatonina. Travou um pouquinho, desculpa. Bom, mas eu vou ir falando. A melhor combinação à noite, parou tua transmissão, mas tudo bem. A melhor combinação à noite em pacientes que têm alto nível de ansiedade e não conseguem dormir, porque o sono é interferido pelos níveis de ansiedade. O paciente não consegue desligar-se dos problemas. Não seja necessariamente coronavírus, pode ter outros problemas. Quer dizer, o dinheiro está ficando curto, não está aguentando. Sim, é que o coronavírus ele nos afetou socialmente, né? Economicamente, porque muita gente perdeu o emprego, muitos empresários não sabem se existirá um negócio deles quando isso voltar, né? Então, acho que esse grau de ansiedade é muito grande. Tem que ver se tem caixa para aguentar um tempo que o governo quer que as estruturas se mantenham fechadas. Então, para dormir em um paciente como esse, se ele não quisesse eventualmente tomar uma medicação controlada de farmácia, um indutor de sono, etc., que aí depende muito da interação dele com seu médico de cabeceira. Muitos desses pacientes podem conseguir conciliar o sono fazendo uma combinação de um gabaminérgico, modulador de sono, como é o caso da valeriana. Passiflora ou eventualmente o Lactium. E nos pacientes com alto nível de ansiedade, que têm dificuldades para conciliar o sono ou para manter o sono, até associá-lo eventualmente com a melatonina. Mas é recomendável que as pessoas não consumam espontaneamente isso, que perguntem a seu médico de cabeceira se o caso dele é adaptável para eventualmente tomar isso. Apesar de serem fitoterápicos, eles não estão isentos de efeitos colaterais. Agora, durante o dia, se é um cara que produz e tem um alto nível de ansiedade, provavelmente a melhor combinação seja a teanina com fenibut. O fenibut. Funciona muito bem, diminui muito a irritabilidade do paciente. E aumenta a concentração. Então, essa é a vantagem do... O desempenho cognitivo é outro, né, para quem usa o fenibut. Sim, mas a teanina é uma proteína extraída do chá verde. Não adianta usar o chá verde, porque o chá verde tem cafeína e pode aumentar o nível de irritabilidade do paciente. Sim, com certeza. Tem que ser a teanina mesmo. Ele é um produto que tem se mostrado bastante bem tolerado pelos pacientes. É muito difícil encontrar um paciente, primeiro, que tenha sono ou que tenha qualquer tipo de intolerância relacionada com ele. E normalmente a gente tem preferido associar com fenibut, principalmente os pacientes que têm que produzir. Então, porque a fenibut e teanina funcionam nos receptores gabaminérgicos. Estimula o receptor gabaminérgico, não tem uma ação tão rápida como um benzodiazepínico, por exemplo, pode demorar dias até uma semana para fazer o efeito. E a associação com fenibut é que depois de uma semana de usar o fenibut, além de estimular o receptor GABA, ele estimula o receptor DOPA. E ao estimular o receptor DOPA, aumenta a capacidade de criatividade, mantém o paciente acordado, com possibilidades de fazer outras coisas, etc. Alguém perguntou aí se o fenibut não é melhor à noite.
não necessariamente, pode ser até contraproducente à noite, principalmente depois de um par de dias de uso contínuo, ao estimular GABA, pode interferir por mecanismo competitivo com o Phenibut. Por isso que ele é melhor utilizá-lo até umas 7 horas, 8 horas da tarde, eventualmente em paciente com alto nível de ansiedade, para manter de modo que umas 10, 11 horas o paciente possa utilizar, por exemplo, uma valeriana, uma passiflora e uma melatonina associada nesses tipos de pacientes. Mas tem que entender de que ele não é uma indicação que vale para todo mundo. Tem pacientes que têm dificuldades para dormir, não têm ansiedade, então precisam outro tipo de medicação. Sim, depende da causa, né? Dessa ansiedade e também da falta de sono, né? Da insônia. Pode ser causada por outros motivos também. Uma das causas mais comuns de insônia nesses pacientes também pode ser a deficiência real de melatonina. Pacientes com níveis altos de ansiedade matam a flora bacteriana intestinal, aumentam a liberação de cortisol e adrenalina, matam a flora bacteriana, e sem a flora bacteriana não existe conversão de triptofano em 5-hidroxitriptofano, o que diminui a produção de serotonina. Se calcula que... E leva a depressão, né? E leva a depressão e leva a alteração do sono. Antes de depressão, a maior parte dos pacientes tem distimia, que são chamadas alterações de humor, que acontecem durante 24 horas. Hoje a distimia mudou o nome na classificação internacional de doença, mas ela é dis sem emoção, quer dizer, distimia sem emoção. Então, não todos são depressivos, mas a grande maioria deles são deficientes, principalmente em serotonina. E sendo deficientes em serotonina, vão ser deficientes em melatonina. Alguém pergunta se a opção é via sublingual ou do 5-HTP ou a opção em qual forma farmacêutica o doutor tem mais resultado do 5-HTP? Eu uso via oral. A melatonina funciona bem via sublingual, né? Se você quer uma opção mais rápida da melatonina, você quer que ela demore 10, 15 minutos para regular o sono, quando realmente você é deficiente de melatonina, porque só funciona quando você é deficiente de melatonina. E a melatonina não pode ser considerada um indutor de sono, é um regulador do sono. Ele faz a adaptação do cérebro quando se apaga a luz, dando a sensação de que o corpo precisa descansar. Então, a melatonina nunca deve ser usada como um indutor. Se você quer uma ação mais rápida, utilize a via sublingual. Mas se você quer uma ação que te dê tempo para você entrar na cama, ler ou assistir 5 minutos a televisão. Realmente melhorar a qualidade do sono, né? Seria, não como indutor mesmo. Como indutor, você teria que usar eventualmente a valeriana isolada ou associada à passiflora. E aí você tem que ir testando as doses para ver a dose de tolerância por parte dos pacientes. E também tem que lembrar que pacientes que têm comprometimento da função hepática têm que ter muito cuidado em usar fitoterápicos. Fitoterápicos podem ser substâncias naturais, mas são substâncias químicas. É dizer, aquela substância química que foi retirada de uma planta para ter uma ação farmacológica dentro. Exatamente. É isolada, né? Ou ela também pode ter um certo grau de toxicidade. É muito raro, mas não é impossível, como todo tipo de medicamento. Sim, ela pode ser, a valeriana pode ser hepatotóxica, né? Em alguns pacientes. A também, depende da dose e o tempo que você usar, o Phenibut também, todos os fitoterápicos. Então, o problema do fitoterápico, a diferença do nutriente, é que o nutriente tem muito menos possibilidade de ter efeito colateral, porque é uma substância que está acostumado ou a receber ou a produzir, por exemplo, uma enzima Q10, uma vitamina E, uma vitamina C, um complexo B. A possibilidade de efeito colateral, apesar de existir, é muito menos provável que eventualmente use fitoterápico. E agora o fitoterápico virou uma coisa muito comum, né? Todo mundo receita fitoterápico, todo mundo vai para a farmácia e compra fitoterápico como se fosse... Muito, e é algo perigoso, porque não é porque é fitoterápico que não é tóxico, né? Ele pode... A planta, principalmente se ela não for o extrato seco, se for o pó, né? Que existem os dois tipos de matéria-prima. O extrato seco é o extrato concentrado, onde você tem uma proporção ali, uma concentração já estudada, né? E exata do que tem do ativo farmacológico. Mas tem o produto que é o pó, que na verdade é a folha seca, macerada, por exemplo, se for da folha, né? Macerada, então toda a porcaria da planta está ali. Então ela pode causar muitos efeitos colaterais, não ter o efeito esperado, né, da medicação. Então sempre usar o extrato seco, doutor. Então, assim, muita gente compra de tudo, vai até a drogaria que tem aqueles fitoterápicos prontos e acha que isso é inofensivo, né?
Se ela já tiver um problema hepático, aquilo pode influenciar demais, né, e trazer uma toxicidade grande para esse paciente. Teoricamente, a manipulação utiliza o concentrado? Existem farmácias e farmácias, né, doutor? Em Mas todos os setores teoricamente deveria usar o concentrado? deveria usar o concentrado. Por isso que eu sempre oriento os médicos que eu visito, as nutricionistas, a prescreverem, colocarem na receita extrato seco de valeriana, extrato seco de passiflora, porque nós somos obrigados a colocar exatamente o que está na receita. Se o doutor colocar só valeriana, a farmácia pode entender que pode usar o pó, que é muito mais barato. Qual é a diferença percentual na concentração do bioativo entre o pó e o extrato seco? Depende. Tem extrato que é 80%, extrato seco 74%. Ginkgo biloba, por exemplo, não existe um extrato maior que 24%. Né, que é o teor maior. É o padrão, né? Isso, é o padrão. Aí existem, o melhor ainda que são os extratos padronizados, mas não existem extratos padronizados de todos os fitoterápicos. É uma gama muito pequena que existe no mercado, né? Mas e existe a diferença de preço também, né? Quando a gente usa o extrato seco, por exemplo, um pó é R$ 100 o quilo, o extrato seco é R$ 1.500. É mais ou menos essa proporção, a diferença. Mas a concentração é proporcional ao preço? Você vai ter que usar uma quantidade muito maior do pó, o que também vai acabar encarecendo um pouco a formulação, para ter o efeito desejado. A mesma dose que o doutor colocar, se for usado o pó e o extrato seco, a efetividade não será a mesma, doutor. O doutor vai sentir o resultado do paciente. Teoricamente, a indústria usa só o extrato seco? Extrato seco, com certeza. Mas como você consegue hoje em dia conseguir um ginkgo biloba de 24%, se não existe mais nenhuma planta no mundo que tenha 100 anos, cujas raízes tenham ginkgo biloba 24%? Acho que só tem uma planta que é protegida pelos militares que eu conheço em Coreia do Sul. Quer dizer, como se consegue hoje 24% de ginkgo biloba? Na hora de compor o extrato seco, se aumenta a concentração? É viável aumentar a concentração? Eu não me lembro da produção, doutor, e não me lembro também da procedência, de qual país que chega para a gente, tá? Mas eu posso depois investigar e passar para o doutor. Mas o maior... 24%. Exatamente. 24%. Quer dizer, cada 100 gramas que você tem 24%. 24% do ativo, exatamente. Vocês, como tem visto, a passiflora é muito mais barata que a teanina? É mais barata, bem mais barata. E que o Phenibut? Bem mais barata. O Phenibut, principalmente o Phenibut, porque o Phenibut ele é exclusivo de um fornecedor, né, que é da Via Farma. E todos esses ativos exclusivos, eles vêm com um valor maior, realmente, porque não tem um concorrente que possa vender a mesma coisa, né? Mas é um dos poucos ingredientes que tem exclusividade, né? Tipo, sim, com certeza. Teanina tem mais de um fornecedor. Exatamente, exatamente. Passiflora também. E o Lactium? O Lactium, só um fornecedor também, que é a Infinity. Que é o mesmo grupo. Do Grupo Pagron. Isso mesmo. Então, esses ativos exclusivos realmente são mais caros, né? Eles chegam muito mais caros para nós. O que termina se você faz uma combinação tendo um produto final muito caro. Exatamente. E o 5-hidroxitriptofano é de domínio público? Domínio público. Muitos fornecedores vendem. Tem muita nutricionista que usa, em lugar de 5-HTP, grifone. A grifone, é isso. Em lugar do 5-HTP no tratamento serotoninérgico. Eles são mais baratos. Sim. O Safrin, né, que é o Safron, ele é mais caro. Ele é mais caro. Uhum. Teanina é mais barato. Tem uma suposta atividade serotoninérgica muito mais intensa que eventualmente a grifônia ou 5-HTP? A associação, na verdade, de teanina com safrin ou safron é muito interessante, doutor. Funciona muito bem. E associado também a 5-HTP, principalmente se o paciente for depressivo, né? Então, funciona muito bem. Tem alguns pacientes utilizando. Você conhece o mulunga? Alguém perguntou por aí. O mulungu? Para que serve o mulungu? Não tenho nem a mais remota ideia.
ele também, ele funciona. Eu vejo muita nutricionista no chá. Ah, bom. Então, imagino que deve ter sido por isso. E perguntaram também do Cataegos, mas o Cataegos não tem uma atividade no sogo. O Cataegos é a Oxicanta, Oxicanta. o Hawthorne, Cataegos Oxicanta. E Cataegos, basicamente, um estimulante da produção endógena de óxido nítrico. Então, um fator de relaxamento endotelial. E você sabe que agora estão existindo até trabalhos no coronavírus recomendado utilizar fatores estimulantes de óxido nítrico, até o óxido nítrico em spray, saíram uns trabalhos recentemente. Olha, eu não vi isso. Produziria uma vasodilatação naqueles pacientes com hipóxia, com baixa concentração de oxigênio pulmonar, apesar de que já sabemos que o problema não é diretamente o pulmão, senão a falta de aporte de oxigênio por parte dos eritrócitos, mas ele funcionaria mais ou menos dessa maneira. Então, o Oxicanta não tem uma relação com sono, nada. É um fator vasodilatador que talvez permita um melhor aporte de neurotransmissores às diferentes tipos de estruturas, mas eu não usaria ele com essas finalidades. Sim. Agora, doutor, tem uma pessoa que perguntou aqui, por que algumas pessoas passam mal quando usam 5-HTP? Explica um pouco para a gente. Depende da dose que você vai usar de 5-HTP. A dose de 5-HTP tem que ser adaptada à capacidade de neoformação de serotonina a partir do 5-HTP. Sim. Quando você dá 5-HTP, é justamente porque você acha que esse paciente não tem uma conversão de triptofano em 5-HTP, porque não tem suficiente lactobacilos dentro do organismo, então você ia dar o produto final que vai funcionar, teoricamente, na ausência do total de 5-HTP que você dá a um paciente, 10% vai virar serotonina e 90% vai passar para o trato gastrointestinal, onde vai funcionar como um fator modulador da velocidade do trânsito intestinal. Então, ele estimula 8 receptores chamados 5-HT, 5 produzem aceleração e 3 produzem constipação, ou retardo no esvaziamento. Quando existe equilíbrio entre eles, você tem um paciente que evacua normalmente. Quando você não tem, principalmente em pacientes com alto nível de ansiedade, vai ter o famoso síndrome do intestino irritável. Agora, o paciente que tem 10% que vira serotonina, depende quanto dá de 5-HTP. Se capricha na dose de 5-HTP, pode ter um síndrome serotoninérgico, pode ter um aumento de produção de serotonina por encima dos valores fisiológicos, ter uma produção suprafisiológica e ter um síndrome serotoninérgico. Então, no lugar de dormir, fica acordado, ansioso, irritado, intolerante. O efeito é o contrário, né? Exatamente ao contrário. Então, você está criando um síndrome serotoninérgico. E às vezes o paciente não percebe isso de imediato, porque o 5-HTP, igual que os antidepressivos inibidores selectivos de recaptação de serotonina, demoram até 3 semanas a fazer efeito. E nesse interim, eles podem demorar para fazer o síndrome serotoninérgico de 1 a 3 semanas. Então, funciona praticamente igual aos antidepressivos mesmo, né? Que demoram de 15 a 20 dias para fazer o efeito antidepressivo. Então, nesse interim, se ele vai acumulando muita serotonina, ele pode fazer sim um síndrome serotonérgico. E aí ele não dorme à noite, fica acordado e fica ligando para o médico para perguntar porque raios parte ele não dorme, se supostamente isso deveria ajudar a dormir. Por isso que se tem que pensar que o ideal é se manter uma concentração plasmática de serotonina média, mais ou menos 5 miligramas cada 24 horas. Mas isso não quer dizer que essa seja a dose de 5-HTP, tem que ficar claro. Isso é o que esperamos que exista dentro do plasma. Quem assistiu a nossa live agora, é só voltar para trás 2 minutos, é só fazer uma relação, se quanto é aqui, quanto vai por cento aqui, quanto lá, quando é a dose ideal que alguém está perguntando. Eu não acho ideal em uma live que fazemos e onde existe público que não é necessariamente médico. Termine se automedicando com isso. Eu acho que quem tem interesse que pode ser beneficiado com isso tem que perguntar a seu médico de cabeceira e tentar ver se se adapta esse complemento para ele ou não. E a questão do 5-HTP é um perigo, porque se o doutor entrar na internet, o paciente, qualquer pessoa consegue comprar livremente. Isso é muito perigoso, porque o paciente não sabe qual é a necessidade dele, né? Então, ele ouviu falar que acalma, que é antidepressivo, ele vai lá e compra, né? Importa doses, é dizer, aí ele vai comprar 100, 200 miligramas,
porque muitas vezes nos Estados Unidos só existem doses muito altas associadas a elas. Aqui alguém está colocando, o Rodrigo colocou 50 miligramas sublingual, só se ele odeia o paciente, não faça isso, Rodrigo. É uma dose muito alta para sublingual, porque o nível de absorção por via sublingual é muito rápida e muito alta. É dizer, muito maior. Uma absorção muito, muito alta. Quando falamos que por via oral a absorção é 10%, a absorção por via sublingual deve ser em torno de 85% a 90%. Então, esse paciente com 50 miligramas sublingual de melatonina provavelmente vai ficar a noite toda acordado junto com ele e ele vai tentar explicar porque ele, em lugar de dormir, está ficando acordado a noite toda. E aí não há, tem que esperar. É uma sorte que a melatonina tem uma vida média relativamente curta, né? E quando você, por exemplo, acende uma luz, a própria hipófise vai parar de produzir endogenamente, mas quando você dá uma quantidade tão grande de 5-HTP, você vai inibir até a própria secreção da melatonina. Sim, com certeza. Por causa da glândula pineal, sim. O doutor falou dos lactobacilos. Doutor, explica um pouco para a gente como que funciona essa questão do intestino ser o segundo cérebro, né, na questão da produção de neurotransmissores. E o que isso influencia na depressão e na ansiedade, doutor? Principalmente hoje, que com a quarentena, muita gente está compulsiva na questão alimentar e a gente acaba não comendo coisas saudáveis, né? A gente quer uma comida mais gordurosa, mais calórica, que nem sempre faz bem para o nosso intestino e pode causar uma desbiose. Nem sequer os próprios alimentos. É dizer, diríamos que a quarentena deveria ser uma boa época para a gente começar a se reeducar, né? Sim, concordo. Os emocionais não deixam, porque você está só na expectativa, como vou fazer pagar a conta de luz amanhã, eu preciso pagar a conta do condomínio, eu preciso pagar a conta aqui, conta lá, do cartão de crédito. A gente só pensa nos boletos, né, doutor? Num nível de ansiedade elevado, normalmente vai se liberar cortisol e adrenalina. E o uso constante dessa liberação de cortisol e adrenalina altera o pH do estômago. E quando altera o pH do estômago para baixo, para produzir um pH muito mais ácido que normalmente é o do estômago, ele vai terminar destruindo a flora bacteriana intestinal. Tanto da parte gástrica, que são em torno de 10 a potência de 3, e da parte intestinal, que é mais ou menos 10 a potência de 11. Então, um dos neurotransmissores mais afetados por ausência dos lactobacilos é, sem dúvida, a serotonina. É um dos mais importantes, tanto que se considera que 75% da população tem algum grau de deficiência de serotonina. Agora, inclusive, essa alteração dos lactobacilos é um fator também que pode acelerar o engorde dos pacientes. Porque você vai matando principalmente as bifidobactérias, os bacterioides, e vai substituindo por um saprófito patogênico, que são os firmicútides. E a presença dos firmicútides automaticamente aumenta a absorção de carboidratos dentro do organismo. E nisso gera um ciclo vicioso, né? Porque a gente vai querendo cada vez mais carboidratos, cada vez mais doces. Isso é por causa da deficiência de serotonina e do cortisol, porque o cortisol tem um ritmo circadiano e a partir das 3 da tarde ele cai. Então, se ele para de estimular o fígado a produzir açúcar, a partir das 4 da tarde o paciente tem uma necessidade maior de consumir açúcar. Então, ele mata tanto a serotonina quanto ele aumenta a glicosenólise, mas a glicosenólise não alcança a compensar depois das 4 da tarde. A partir das 4 da tarde ele começa a ter uma compulsão vespertina e vai comendo carboidrato na medida de deixar o cérebro feliz, porque foi treinado esse cérebro a ter uma grande quantidade de carboidratos a partir do cortisol. E alguém perguntou aí se vale a pena mensurar a serotonina em sangue. No sangue. É muito problemática porque depende dos fatores emocionais que estão atingindo o paciente. Então, ele pode ter uma variabilidade muito grande nas 24 horas. Claro que é a falta de pão sobre o queijo, mas o ideal é medir a serotonina em níveis urinários, principalmente a primeira ou segunda urina da manhã, onde te dá mais ou menos uma noção de lo que aconteceu com a produção normal, baixa ou muito alta de serotonina nas últimas 24 horas. Lamentavelmente, o país não faz isso regularmente. O único exame que é feito é serotonina em plasma. Então, você vai poder encontrar falsos negativos e positivos dependendo dos fatores emocionais que estiverem atingindo a esses pacientes. Sim. E, doutor, quando se fala em estresse, né? O que eu notei, logo no início da quarentena, na hora tudo mudou do dia para a noite. Então, eu notei que na primeira, segunda semana, até
nós estávamos no estado de vigília, né? Era tudo muito mais alerta, a concentração estava muito alta, porque a gente precisava tomar decisões. Assim, eu vi lá na farmácia, a gente teve que tomar decisões da noite para o dia muito rápido, né? E a gente tinha que pensar muito rápido. Então, eu notei que primeiro veio essa fase, estado de alerta, depois eu comecei a relaxar um pouco, mas não conseguia dormir, estava muito estressada, e agora vem o cansaço, né? Explica um pouquinho das 3 fases do estresse, doutor. En realidad, o estresse, en realidad, tem a fase aguda, crônica e a fase de exaustão. Sim. A fase aguda é um estresse benéfico, onde você vai utilizar o estresse em seu favor e que é uma relação de tempo por compensação. O tempo que você gasta por o grau de compensação que você tem, esse estresse normalmente não precisa ser tratado porque é um estresse adaptativo. Se chama adaptativo porque se vai adaptando às necessidades do paciente. É o estresse mais saudável que existe. Aí passa para o estresse crônico, onde se chama desadaptativo, donde factores negativos o positivos inciden permanentemente encima do paciente. É diferente o adaptativo, donde os factores agresivos são ocasionais. Acontece e desaparece, acontece e desaparece. Etc. Ah, não, hoje tenho muito paciente para atender, mas faltou 2, 3 pacientes, etc. etc. Em cambio, o desadaptativo é onde você tem, não, mas marquei demasiado paciente, hoje me estão pressionando demais, e quando saio daqui o telefone não para de tocar e o WhatsApp é constante, e isso todos os dias, então o paciente está gastando tempo, mas o grau de compensação já não é mais o mesmo. Porque está começando a saturar, e aí o cortisol continua sendo produzido. Esse é o momento onde acontecem a maior parte das doenças desadaptativas, como o fim da flora bacteriana intestinal, o acúmulo de açúcar dentro do organismo, o síndrome metabólico, a resistência à insulina, etc. O acúmulo de triglicéridos no fígado, porque o açúcar vai se converter em triglicéridos, aumento de inflamação por aumento de citocinas devido à gordura visceral, acontece sempre no estresse crônico. E finalmente entramos na fase de exaustão, e na fase de exaustão é quando tudo acaba, né? É decir, todos os seus neurotransmissores, a atividade hormonal, todos zeram. Aí começam as manifestações das doenças, né? Todos os sintomas começam a aparecer. Crônico. Na doença, na exaustão, você é um robozinho. Você continua saindo de casa, tenta trabalhar, sua produção é uma desgraça. Caiu a conexão. Agora voltamos. Então, a lei de Newton diz que a todo corpo que você dá um empurre inicial, ele vai manter essa velocidade constante mientras a superfície seja lisa. Na hora em que existe um empecilho, como uma subida ou uma descida, é que o paciente vai entrar. Isso se chama síndrome de estresse pós-traumático. Mas em um mês ou 5 semanas, como está isso, em realidade, a gente teve uma primeira, segunda semana de brigar, por que quarentena, por que ter que ficar fechado em casa, etc. Então, vou tentar ocupar meu tempo em outra coisa, vou tentar produzir, etc. Aí, depois da terceira e quarta semana, puxa, quando vai começar a acabar este negócio? Então, você incorpora essa preguiça como um fato consumado. E na terceira, você já se deixou estar, porque você fala, bom, eu não sei quando vão abrir isso, já não tenho mais saco de estar aqui. Então, isso, em realidade, essa famosa filosofia de Schopenhauer, em onde todo mundo diz, a primeira fase, você é agressivo, tenta encontrar alguma solução rápida para a situação, planos para de imediato, porque isto vai acabar logo, etc. Quando você vê que isto não vai acabar logo, você vai incorporando, bom, hoje então o que eu ia fazer, hoje vou deixar para amanhã. Exatamente. Começa a faltar perspectiva, né? As pessoas, né, não conseguem manter uma rotina, ela vai dormir tarde, acorda tarde. Quem não está trabalhando, né? Quem não está em home office, vai dormir tarde, acorda tarde. Quanto é o intervalo? Se são 2 semanas, 3 semanas, se é um mês, não sei qual é o intervalo. Vai depender muito de cada tipo de paciente. Por isso que o paciente nessa temporada tem que fazer as coisas que lhe dão felicidade, que lhe agradam. Se gosta de assistir um cinema, assistir um cinema. Se gosta de ler, ler. Se gosta de escrever, se gosta de pintar, se gosta de tricotar, se gosta de estudar.
é o tempo que ele tem útil. Eu falo isso aqui em casa. Todo mundo está surpreso, porque eu levei isso bem na esportiva. Produzo de manhã, à tarde leio e assisto cinema. E à noite faço um pouco de exercício, assim, bem vagabundo. O que é muito importante, tentar fazer algum tipo de atividade física, né, em casa, né, de alguma forma, correr em volta no condomínio, dá um jeito, né? É importante. Pode ser até na rua, isoladamente, em um parque onde não tem andando. Aqui, por exemplo, na Avenida Pacaembu, você vê gente andando e fazendo atividade. Na Avenida Sumarela, perto da clínica, fui informado de que tem gente que sai e corre, etc. Sim. Isso não é um problema. Indo de máscara, com isolamento social. Com todos os cuidados, né? Aí não vejo o maior problema. O e problema... Doutor, desculpa. Eu vi um estudo também, alguns estudos, falando da vitamina D no auxílio da depressão. Por quê? Eu vi que em pacientes com deficiência de vitamina D, tem 75% mais chance de ter depressão, né, de desenvolver a depressão. Por que isso, doutor? Bom, vou te responder de uma forma mais dramática. A vitamina D terminou sendo um consolo quando você não sabe o diagnóstico do paciente. Porque foi estabelecido que o valor de referência seria 30 e alguns consideram que o valor de referência seria 40 ou 60. Então, você tem de 30 a 60 como valor de referência e provavelmente 98, 99, para não falar, 995 pessoas em cada 1000 vão ter níveis abaixo de vitamina D. E aí ela vai ser causa de tudo. Se está baixo e o paciente tem depressão, é porque falta vitamina D. Vitamina D. Falta vitamina D. Ela é o coringa para qualquer patologia, né? Esse é o grande problema com a vitamina D. Eu acho que a vitamina D é uma vitamina nobre, é uma vitamina lipossolúvel com capacidade até praticamente hormonal, porque ela é sintetizada através de uma matéria-prima que ao mesmo tempo sintetiza a vitamina D, sintetiza os hormônios e tem vários tipos de receptores. Agora, darle todas essas propriedades à vitamina D é um exagero, entendeu? Então, se você fala que 75% da população que tem falta de vitamina D mostraram que tem depressão, eu acabei de falar, 75% da população tem falta subclínica de serotonina. Então, será que não foi medido a serotonina nesses pacientes e realmente a serotonina baixa foi a causa da depressão e não necessariamente a vitamina D baixa? Você vê que até no Nordeste, que é um lugar cheio de sol e onde a população costuma, Rio de Janeiro, onde a população gosta de ir à praia, toma sol, todo mundo é moreno no Rio de Janeiro. Se você vai medir os níveis de vitamina D da população, tem muita gente que tem níveis baixos de vitamina D e não tem depressão, não tem nada, depressão. Carnaval, tem tudo. Então, agora se fala também da vitamina D, inclusive com coronavírus, de dar assim umas quantidades absurdas de vitamina D para o paciente. Então, eu acho que bom senso é o mais importante. Tem situações bem mais definidas, ainda controversas, mas bem mais definidas, onde o uso de altas doses de vitaminas D é inteligente. Agora, até a indústria farmacêutica entrou no negócio, né? Todo mundo está fabricando vitamina D. Todo mundo quer fazer vitamina D. Não tem, todo mundo já está fazendo vitamina D. Tem de 2.000, 5.000, 7.000, 10.000, 50.000, tem de todo. Tem até quem está fazendo injetável de 600.000. E tem que ter muito cuidado, porque você pode inibir a atividade paratiroide nesse paciente. Não, e muito mais importante do que a deficiência... Desculpa. Termina teu raciocínio. Não, e muito mais importante do que a deficiência da vitamina D, as pessoas não se preocupam com o intestino, né? Que é uma das maiores causas da depressão, né? A questão da disbiose. Quantos pacientes, doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos pacientes, a cada 10 pacientes, quantos não têm disbiose no seu consultório? Eu acho que é mais ou menos paralelo aos deficientes de serotonina. Eu diria que 3/4 partes dos pacientes que trabalham, que estão em atividade, que competem com estresse consigo mesmo, com os outros, têm algum grau de deficiência de lactobacillus C. Tanto que todo mundo também está fabricando hoje lactobacillus. Lactobacillus está valendo como ouro. A indústria também entrou no negócio, né? Descobriram a América, né, doutor? Porque a gente já trabalha com isso há tanto tempo, fala disso há tanto tempo, agora é o negócio da China. A gente fala isso há mais ou menos uns 30 anos, quando ninguém acreditava sequer
que os lactobacilos poderiam ser um fator importante na fisiologia do organismo. E hoje tem lactobacilo para unha encravada, para queda de cabelo, para para tudo. E, em verdade, tem os específicos. O lactobacilo é uma substância extremamente importante, altamente deficiente subclinicamente, e não tem um padrão para medir-lo. Inclusive, tem uma série de uma relação íntima com o aumento de peso. E a vitamina K é um fator que acelera as doenças degenerativas circulatórias, a osteoporose, etc. Sim. Tem muito mais evidência em relação a ela que todo o que se está tentando fazer como um substituto em relação à vitamina D. Mas estamos em um momento em que os colegas querem estudar pouco e tentam encontrar soluções muito fáceis. Imediatas, né? E aí ele perguntou quais são as contraindicações. Altas doses de vitamina D tem que vir associado com uma diminuição na ingesta de alimentos muito ricos em cálcio, principalmente em pacientes que têm um histórico de cálculos de oxalato de cálcio. Tem-se visto até casos de mortalidade associados a hidronefroses provocados por cálculos renais nos pacientes. Tem que se ter uma relação com a paratiroides para não ter um efeito bloqueante e lembrar que o cálcio é parte de um mecanismo chamado bomba de cálcio, magnésio e fósforo. Então, quando tem muito de um, pode interferir com a ação do outro. O outro tem que sair de dentro da célula para compensar os níveis plasmáticos que você está estabelecendo de um dos minerais. Em geral, eu diria que a vitamina D é bastante segura. Em geral, é bastante segura. Quando você utiliza dentro de doses consideradas farmacológicas ou levemente suprafisiológicas, é uma vitamina extremamente segura. É bem segura. Quando você estudava nutrição em farmacologia, a professora te falava usa 400 unidades por dia, porque senão vai te dar osteomalase e raquitismo. E hoje se está usando milhares de doses e não estamos vendo osteomalase nem raquitismo no meio do caminho. Não mesmo, e eu vejo altíssimas doses. Exatamente. Doutor, uma pergunta também. Daqui a pouco já vai terminar a nossa live. Nós temos mais 4 minutos, me estão avisando. Mais ou menos isso. Aqui está 7, mas tudo bem. Tá bom, pode ser 7. 7 minutos. Porque normalmente na hora ele cai. É verdade que o doutor entrou antes, exatamente. Doutor, uma pergunta. Muitas vezes a depressão é confundida. Muitos pacientes têm o diagnóstico de depressão, sendo que, na verdade, o problema, a patologia existente é a deficiência da adrenal, né? Porque ele perde a energia, ele se sente muito cansado, ele não tem disposição para nada, ele mal quer levantar da cama de manhã. Para chegar à fadiga adrenal, que é um nome que não existe cientificamente em medicina, senão que é chamado síndrome de fadiga crônica, ou eventualmente o fase de exaustão, ou chamado também de síndrome de estresse pós-traumático. Sim. E quando normalmente o paciente pode ter uma ação primária ou secundária. A primária é quando a suprarrenal tem dificuldades de aportar toda a quantidade que precisa de adrenalina e cortisol. Mas quase nunca vai zerar. Quando chega a zero de cortisol, são situações extremas. Ou muito comum, mais comum de ver em pacientes que utilizam bombinha para asma, ou remedinho para o nariz, etc., para bloquear a suprarrenal. Mas muitos dos pacientes podem ter uma ação secundária, que está no eixo hipotalâmico hipoficiário, e podem ter uma diminuição da liberação de ACTH. Então, se ele tem um ACTH baixo e um cortisol baixo, você administrando cortisol a esse paciente, você automaticamente vai bloquear a ação do ACTH. Então, nesse paciente, você tem que reabilitar, e a grande maioria dos pacientes que têm um estado de síndrome de estresse pós-traumático, um estado de síndrome de fadiga crônica, onde o nível de cortisol é, digamos, 8 de manhã e 5 à tarde, que são considerados níveis baixos, é porque já teve níveis muito altos de cortisol. E se já teve níveis muito altos de cortisol, é porque já matou a flora bacteriana intestinal. E se já matou a flora bacteriana intestinal, não tem serotonina. E essa é a causa da depressão. Então, o síndrome de fadiga crônica pode ser um fator que te leve à depressão, não necessariamente pela falta de cortisol e pela falta de adrenalina. E a adrenalina, quando te falta, é porque te falta noradrenalina. E quando te falta noradrenalina, é porque falta dopamina. E dopamina, noradrenalina e adrenalina são neurotransmissores associados a quadros de transtornos comportamentais, inclusive depressão. E você vê que a vida média, diferente da serotonina, que é relativamente longa,
a vida média da dopamina, noradrenalina e adrenalina é assim pequenininha. Sim, com certeza. E tem que ter uma constante reposição desse. E não existe liberação de adrenalina. É decir, tem que ter dopa, nor e adrenalina para ativar o sistema simpático, etc. Então, todos esses pacientes, quando entram no sistema da fadiga crônica, entram em um quadro chamado de disautonomia. Desautonomia. É decir, o parasimpático para de funcionar, o simpático está predominante até que o simpático entre em exaustão. Quando o simpático entra em exaustão, esse paciente tem um síndrome de fadiga crônica. Então, tenham muito cuidado de repor aleatoriamente cortisol aos pacientes. Eu tenho visto muita gente, estou cansado, dá cortisona. Cortisol para todo mundo. Já está dando. Está sendo hidrocortisona, está dando aí adoidado. E lembrem-se que a hidrocortisona é um hormônio naturalmente produzido no organismo. Então, se você der, o organismo não vai produzir o dele. É igual que o hormônio. É bloqueado, o eixo é totalmente bloqueado, né? Você bloqueia o eixo hipotalâmico hipofisiário e você altera o ritmo fisiológico do paciente. É igual que o hormônio. Se te falta estrogênio, veja se te está faltando estrogênio ou se te está faltando o fator estimulador do estrogênio, que é o FSH. Então, que você tem um hipogonadismo primário e um secundário. O primário é quando te falta o hormônio. O secundário é quando você levou a exaustão do eixo hipotalâmico hipofisiário. Se a essa paciente você der estrogênio, ou estiver faltando testosterona e der testosterona, você vai continuar inibindo o eixo hipotalâmico e vai fazer que esse paciente seja um dependente o resto da vida de administração exógena dos hormônios. A mesma coisa acontece com o cortisol. Para sempre, né? Primeiro utiliza alguns adaptógenos que permitem uma vida média mais longa do cortisol, inibindo uma enzima que existe no fígado chamado 5-beta-reductase, como é o caso, digamos, dos ginseng, o ginseng siberiano, o ginseng indiano, a própria, um deles que é a ashwagandha, que é o ginseng indiano, que tem uma boa atividade adrenérgica, o licorice, que é extraído do alcaçuz. Excelente. Entendeu? Então, você tem a rhodiola, você tem um monte de adaptógenos. Adaptógenos. A mitocôndria, tenta estimular a atividade energética da mitocôndria, modula os lactobacilos, traz os neurotransmissores para padrão normal, utiliza como matéria-prima fisiológica para produzir adrenérgicos a tirosina, por um lado, junto com as adaptógenos. Então, você tem, por exemplo, uma mucuna junto com uma tirosina, que você pode combinar, uma com ação fisiológica, outra com ação farmacológica, para estimular a produção de dopamina, licorice, para manter uma vida média mais longa do cortisol. E só usa hidrocortisona em paciente que está muito próximo de zero e que não responde. Então, nesses pacientes, e você tem que fazê-lo dentro de um ritmo circadiano, porque o cortisol tem um ritmo circadiano. Então, não adianta administrá-lo às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Você tem que adaptar o ritmo circadiano do paciente na hora que você for fazer isso. E repõe os lactobacilos. E se você der hidrocortisona, você está alterando o pH do estômago e você, de alguma maneira, pode, a longo prazo, pode estar interferindo com a recomposição da própria flora que você está administrando ao paciente. Lembra, a flora não se substitui, a flora se estimula a sua recomposição via ação de esporas e multiplicação intra-aparelho gastrointestinal. Entendi, doutor. Que bacana. Eu sei que está terminando. Doutor, eu agradeço muito o doutor ter aceitado fazer essa live comigo. É um prazer. O doutor é o responsável pela minha paixão pela ortomolecular. Há 14 anos, o doutor me colocou na ortomolecular, né, na pós-graduação de nutrição clínica, e mudou minha vida, né? Então, eu sou grata. Muito do que eu sou hoje eu devo ao doutor. Tá bom? Bom, em verdade, meu único objetivo nesta vida foi criar uma ideia científica e uma ideia que possa se perpetuar, independente de qualquer situação. Eu acho que se a gente entender de que a medicina é uma grande bioquímica e souber como aplicá-lo isso para o paciente, vamos a parar de ser um robozinho administrando o que está escrito em um papel e os passos que tem que seguir aí. Temos que ter claridade e genialidade suficiente para entender a diversificação dos mecanismos de ação dentro do organismo. Vanessa, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Oi, Dé! Quanto tempo! Sempre podemos repetir estas lives assim que vocês queiram, tá bom? Com certeza, doutor. Muito obrigada, boa noite para vocês e boa noite a todos que nos assistiram. Um beijo tchau, a todos. Tchau. Cuida. Obrigada, doutor. E para você também. Um beijo na Melanie. Obrigado.